Olá, todo mundo. Eu estou aqui separado com uma parte no chat para conversar com vocês, caso surja alguma dúvida que vocês queiram contribuir. Enquanto isso, eu preparei uma palestra curta pensando no seguinte. Primeiro começar com algumas reflexões livres que vão nos preparando mais um campo mais meditativo, e gradualmente nós vamos entrando no Livro dos Espíritos em algumas perguntas bem específicas sobre a questão dos vícios. E ao final eu vou fechar com uma prece, vou fazer a leitura de uma prece muito específica que para mim é muito tocante para lidar com essa questão dos vícios. Tudo bem? Vou entender que está tudo bem. Se tiver silêncio, se ninguém estiver comentando nada, vou entender um tudo bem. Se tiver alguma coisa específica que vocês queiram conversar, manda no chat que eu leio e adiciono. Eu fui organizadinho e separei algumas questões interessantes. Eu acho que é importante a gente pensar que se falar sobre vícios não fosse significativo, não estaria separado uma parte para debater vícios do próprio Livro dos Espíritos. Então, no capítulo 12, quando fala sobre a perfeição moral, tem um pequeno trechinho sobre virtudes e vícios. Mas a gente não vai entrar nisso aqui agora, não. Primeiro, nós vamos fazer algumas reflexões. Inicialmente, é importante a gente olhar para os nossos vícios, para nós como seres humanos, no estado de ser humano, e refletir que não é possível nascer, viver e desencarnar sem desenvolver um ou mais vícios. Não é possível para nós passar toda uma encarnação sem ter vícios. Eu quero que a gente primeiro faça essa reflexão. Porque quando nós vamos buscar a origem do que é vício, principalmente a origem semântica, vício tem a ver com sinônimo de falha, defeito, ou algum hábito repetitivo que faz mal para o sujeito e para terceiros. Então sempre é algo relacionado à dependência, relacionado a defeito, imperfeição, mau hábito. E essa organização nos faz acreditar, de uma maneira muito súbita, que ter vícios nos faz pessoas ruins ou pessoas más. Não é bem assim. Os vícios só nos mostram características humanas que nós estamos vivenciando. E nós vamos explorar um pouquinho dessas características. Entender, primeiramente, que todos nós somos viciados em algum nível, em algum aspecto, de formas diferentes, mas todos nós somos viciados em alguma coisa. Porque o vício é inerente à vida material. Ter vício é algo muito conectado com o estar encarnado. Então é muito difícil você falar sobre estar encarnado sem falar sobre os vícios que são cometidos por essa encarnação, que vão se formando naturalmente. Eu nem estou falando de vícios que vêm de vidas anteriores, estou falando de vícios que são formados no agora. Como, por exemplo, vício em rede social, que é uma coisa que não existia há alguns anos atrás, e aí a gente pode entender que vícios novos vão se formando e vão surgindo. Para isso, eu queria trazer uma metáfora para vocês, que é uma história que eu gosto muito. Na verdade, é uma história, é uma metáfora muito interessante, que é a metáfora da carruagem. Ela é da cultura védica, e eu uso muito o recurso de outras culturas e outras religiões, porque eu parto do pressuposto que nós podemos estar sendo espíritas só nessa vida, nas outras a gente já pegou todas as religiões possíveis, imagináveis, e é bom beber do passado.
Eu quero que vocês imaginem que existe uma carruagem, um cocheiro, rédeas e cavalos. Toda essa estrutura. Perfeito? Agora, imagina que a carruagem é o corpo físico. O espírito é o passageiro que está nesse corpo físico. Porém, ele tem o cocheiro, que ele é considerado o intelecto, a inteligência, ou melhor, a consciência, que ele tende a tomar as decisões. Definir o que é correto fazer. Para isso, ele tem as rédeas, que é a representação da mente. Tanto o aspecto emocional, quanto estrutura de pensamento. E essas rédeas servem para segurar os cavalos, que são os sentidos. São realmente os 5 sentidos. E esses cavalos são sempre inquietos. Pense que os nossos vícios, eles partem da natureza material como partir dos nossos sentidos. E nossa consciência, nossa estrutura moral, ela tenta usar os recursos que nós temos, emocionais e mentais, para tentar refrear esses sentidos. Então ficaria mais ou menos assim. Os cavalos puxam as rédeas, no caso, a mente e as emoções, que acabam se torcendo e se esticando e vão puxando o condutor. E o condutor vai puxando a carroça, que é o corpo. E, de repente, os cavalos nos levam para outro caminho. Nos levam para um caminho que não nos faz bem. E aí, nós acabamos perdendo tempo. Um tempo que é precioso para a nossa encarnação, a gente acaba perdendo. E quando nós perdemos esse tempo, nós ficamos naquela angústia de, nossa, queria, não queria, mas me faz bem, mas também não me faz. Vamos entender que os nossos sentidos, eles buscam sempre autossatisfação. Nossos sentidos sempre querem um estado de prazer constante. Então é mais ou menos o seguinte: quando nós comemos tofu, depois comemos pizza, a gente não quer mais comer tofu, a gente só quer comer pizza. Que nem aquela história, se você provar algo melhor, você não vai se contentar com algo que não é tão bom. Se você descobrir novos cafés, novos vinhos, você não vai conseguir lidar com um café ou com um vinho mais ou menos. E aí os sentidos ficam numa questão de querer sempre mais. E sempre mais, e sempre mais, e sempre mais, e nunca é suficiente. Existe, portanto, uma necessidade de autossatisfação. Justamente porque no vício nada é suficiente. Por isso que uma pessoa começa fumando um cigarro por dia e de repente um cigarro por dia não é suficiente, é necessário 2 cigarros por dia, que também não é suficiente, e vão para 4, um maço, 2 maços, e isso não para, isso não termina. Por quê? Porque é um cavalo desenfreado. São os nossos sentidos, a nossa busca de prazer, no qual o sentido já levou a mente junto. Então agora a mente serve aos sentidos e não os sentidos servem à mente. E nessa situação que nós vamos caindo nos prazeres da matéria. E aí é bom entender isso, porque os prazeres da matéria, o bem-estar, a satisfação material, ela é sempre provisória. Porque é da natureza material ser provisório. E é da natureza espiritual ser eterno e permanente, imutável. Então, vocês podem perceber, quando nós caímos nos nossos vícios, o prazer sempre dura pouco. A satisfação sempre dura pouco. E por isso nós vamos buscando mais, e mais, e mais, e mais, porque a gente quer continuar repetindo aquele gosto, aquele bem-estar, aquela satisfação daquele vício. Entretanto, pensando em todo esse contexto, agora nós vamos entrar nas perguntas do Livro dos Espíritos. Nossa, deu certinho, 10 minutos para fazer essas reflexões.
Alguém tem alguma dúvida, alguma questão que quer pontuar? Ou eu posso entrar nas perguntas? Aproveita aí, gente. Interação é importante. Primeira coisa, na pergunta 895. A parte dos defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício mais característico da imperfeição? Ou seja, como que nós podemos compreender que algo está categorizado como um vício e um defeito. Boa noite. A definição é interesse pessoal. Nós vamos aprofundar esse interesse pessoal. Eu achei bem interessante começar nessa pergunta, porque as demais perguntas vão direcionar. Veja, quando alguém está com interesse pessoal nesse vício, ele abdica de qualquer outra coisa. Por exemplo, alguém que está com um vício em jogo de aposta, ele aposta um dinheiro que vai fazer falta para ele e para terceiros. Mas naquele momento do vício, o interesse pessoal está tão intenso, está tão forte, que ele rompe essa necessidade do outro, esse olhar para o outro, olhar para a própria autossegurança, porque ele está vinculado ao interesse pessoal. Agora, saltando para a pergunta 907, o princípio das paixões, sendo natural, paixão entenda como desejo, um desejo que nos move, é mal em si mesmo? Ou seja, sentir desejo é algo realmente ruim? Segundo o Livro dos Espíritos, não. A paixão está no excesso provocado pela vontade. Por que existe o excesso provocado pela vontade? Porque nós nos condicionamos nas questões materiais de buscar satisfação nos prazeres materiais, independente de qual nível, se é mental, emocional, físico. E como o aspecto material ele nunca cessa, porque ele está sempre mudando, a gente nunca para. E aí, quando nossa vontade, nossa consciência, nossa mente fica à mercê dos sentidos, aí nós rompemos e criamos os excessos. Continuando. Pois o princípio foi dado ao homem para que o bem e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. Uma pessoa que busca o bem, ela pode buscar também de maneira apaixonada, sem isso gerar um vício. E vamos continuar aqui. 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Bem interessante isso. As paixões são como um cavalo, ó. A historinha que eu contei é de 5.000 anos atrás, mas os espíritos estão citando como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando desgoverna. Viu que coisa interessante? Quando nós olhamos para o passado e para outras culturas e outras religiões, a gente enxerga questões muito claras do espiritismo também. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. Ou seja, as nossas paixões, elas precisam ser conduzidas, elas precisam ser disciplinadas, elas precisam ser organizadas, ou o termo melhor, doutrinadas, para não cair em confusão. Porque as nossas paixões, elas não conseguem se autogovernar. Entende? A nossa consciência que precisa governar nossas paixões. Quando não governa, nós caímos em vício. Questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Resposta. Sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Quão poucos entre vós fazem esforços? Nesse ponto, com todo respeito, eu acho que tem uma divergência. Por quê? Porque nem tudo é vontade. Observe, tem uma historinha para isso. Imagina que você está no carro ou em casa e você fecha a janela.
seja do carro, da casa. E quando você está fechando, uma abelha entra dentro de casa, dentro do carro. Ela zumbi e depois ela tenta sair. O que ela faz? Ela vai e bate no vidro. Depois que ela bateu no vidro, ela voa mais um pouquinho, bate no vidro de novo. Voa mais um pouquinho, bate no vidro de novo. E ela fica fazendo isso um tempão. Ela tem vontade de sair? Tem. Mas ela não sabe como sair. Então, ter vontade de sair é importante? Sim. Ele é um passo fundamental. Só que a gente tem que ter direcionamento. Por exemplo, alguém que quer superar suas más inclinações tem que ter minimamente um direcionamento. Por isso, religiões, filosofias e essas estruturas permitem que nós superemos nossas más inclinações. Porque primeiro tem que ter um direcionamento, e esse direcionamento nós temos que nos esforçar para ir nesse caminho. Porque se não existe o esforço, automaticamente nós vamos falhar. Então é um esforço direcionado. Tudo bem por aí? Por favor, comunica. Senão eu fico falando sozinho, fica um monólogo. Aí nós vamos para a pergunta 912. Vocês devem estar percebendo que eu não estou lendo a resposta inteira. Eu estou sendo pontual para caber tudo dentro da nossa discussão. 912. Qual é o meio mais eficaz para se combater a predominância da natureza corpórea? Olha, natureza corpórea, como eu disse, é uma característica da matéria, da encarnação, essas tendências ao vício. E no Livro dos Espíritos, resume-se em abnegar-se. Só, abnegar-se. Eu achei que seria legal pesquisar um pouco o conceito mais detalhado de abnegar-se. Mas a definição de abnegar envolve justamente superar o egoísmo, ou seja, o interesse pessoal, através da renúncia voluntária aos próprios interesses e vantagens. Pensa quando que você faz isso. Só pensa. E aí, quando a gente chega na 913, ela é bem específica. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Qual é o maior radicalismo do vício? Resposta: já o dissemos muitas vezes. O egoísmo. O que é o egoísmo? Interesse pessoal. O que é interesse pessoal? A mãe do vício. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Ou seja, a fonte base dos nossos vícios é o nosso egoísmo. É o nosso egoísmo de desfrutar cada vez mais, ter cada vez mais prazer numa coisa material. E veja, quando eu falo uma coisa material, é uma coisa quando você está encarnado. Pode ser algo subjetivo, emocional, mental, etc., mas você está encarnado, então entra como material. Perfeito? Tudo que não tem a ver com a nosso olhar para além da matéria é material. Então, na 914, ele define, eles no caso, né, porque é um conjunto. 914. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? Quem é velho de casa sabe que nosso processo é gradual, então provavelmente chegaremos a isso. O Livro dos Espíritos define duas coisas. Ele fala: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais, ou seja, quanto menos atenção nós damos para as coisas mutáveis da matéria, ou seja, os microprazeres que geram vício, menos importância eles têm, mais estamos ligados na questão espiritual, menos vícios nós temos. Mas tem mais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Ou seja, rede social,
programa de TV, série, tudo que estimula absurdamente a gente. Que é vício. Vício, na verdade, se a gente for olhar também, é uma sequência constante de estímulos prazerosos. E, gente, acho que eu vou atrasar essa palestra. Ou seja, voltando ao exemplo do cavalo, quanto maior a consciência, força do cocheiro, melhor a qualidade das rédeas, da mente e das emoções, e menor é o egoísmo, força dos cavalos. Viu que fez sentido? Aquela historinha lá atrás fez sentido. Agora, quando eu chego na 915, sendo o egoísmo inerente à espécie humana, ou seja, inerente à estrutura material, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra? Resposta. É certo que o egoísmo é vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si. Ou seja, o egoísmo não é da natureza humana, mas é de uma natureza moral, espiritual. Ou seja, se você hoje tem um vício material, nós podemos pensar em cerveja, cigarro ou rede social. Isso é um traço espiritual seu que ainda está ligado a questões do egoísmo e que reflete nas questões materiais. Ou seja, todo vício material parte de um desvio moral e espiritual. É chato, mas é verdade. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo, assim como perdem outras impurezas. Eu tenho outra história. Tem uma história muito legalzinha que é mais ou menos assim. O egoísmo é como uma canoa. Ele é excelente para você atravessar um rio. Por exemplo, a gente pensa em um egoísmo dos animais, de caçar, minha presa, minha alimentação, o cachorro que avança se você tentar mexer na comida dele. Ok. Agora, o egoísmo, como canoa, é péssimo para você subir uma montanha. Então, se nós pensarmos do princípio inteligente como animal, o egoísmo faz sentido. Agora, o egoísmo na condição humana, de espírito que encarna na condição humana, o egoísmo já não faz mais sentido, ele já gera peso e não facilidade. Entende? Eu falo isso para não pensar que o egoísmo não tem função. Porque se ele não tivesse função, ele não existiria, porque Deus não faz nada sem função. Ele existia para um processo específico da nossa caminhada espiritual. Mas ele vai ter que ser deixado para trás. Beleza? Vamos agora. Ninguém comentou nada. Eu acho que é triste. Eu estou aqui tentando conversar. Ninguém fala nada. Mas vamos lá. Pergunta 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Primeiro, de todas as imperfeições humanas, o mais difícil de desenraizar é o egoísmo. Então, se você está pensando nos seus vícios, o mais difícil de desenraizar é o egoísmo. Toda vez que você fala, nossa, é difícil largar desse vício, você lembra disso. Porque se liga à influência da matéria. Lembra? A vida material, ela tende ao vício. Do qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Ou seja, o egoísmo se funda na importância da personalidade. Quanto mais eu penso eu, mais egoísta eu sou, mais consolidada a personalidade e o ego. Minhas coisas. Meu trabalho. Minha roupa. Tudo meu. E aí eu vou consolidando. Continuando o Livro dos Espíritos. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, ele combate necessariamente o egoísmo. O contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando que quando um ser humano entra em contato com outros seres humanos, ele percebe que para viver a vida material ele precisa ser egoísta,
Porque se ele não pensar nele ou os outros não vão pensar, ele reforça o egoísmo. Então, acabamos reforçando o egoísmo um dos outros. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a ocupar-se de si mesmo mais do que os outros. Por isso eu gosto de um autor que eu acho digno e transcendente, chamado Krishnamurti. Ele fala assim: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Se a nossa sociedade ela preza, valoriza e remunera o egoísmo, se a gente segue no ritmo da sociedade, a gente só vai continuar sendo mais egoísta. E a gente esquece da natureza espiritual para se prender na natureza material. Agora vem meu lindo fechamento. Se a gente olhar bem, o principal momento que a gente não está vivendo o nosso egoísmo como fonte de todos os vícios é na prática da caridade, que é quando a gente não está pensando na gente. Pelo menos eu imagino que não estejamos. Porque envolve não pensar na sua autossatisfação. Você não vai para o centro espírita descascar batata ou varrer o chão ou lavar, limpar, fazer qualquer outra coisa, porque você está com autossatisfação, da mesma satisfação de comer chocolate. Então você não está exercitando o egoísmo. Então quanto mais caridade se faz, menos egoísta se torna. Bom, eu vou fazer a minha leitura, que eu falei que eu leria uma prece que para mim faz muito sentido para lidar com o egoísmo. E a partir disso nós vamos encerrar. Tudo bem? Certo? Sério, gente, eu sinto uma falta de um oi, de um achei legal, quero conversar sobre o assunto. Eu sou professor, se eu não converso com o aluno, eu fico chateado. Bom, é uma prece escrita por Fernando Pessoa, o poeta do século XIX e XX, que o poema chama justamente prece. Eu vou iniciar a leitura, prestem muita atenção. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, a lua és tu, o vento és tu. Tu és os nossos corpos e nossas almas, e nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu, que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir-te como um pai. Minha vida seja digna de tua presença, meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim, e torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim, e torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim, e rezar-te e adorar-te. Senhor, proteja-me e ampara-me, dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. E essa prece conclui em nos livrar dessa personalidade material, de interesse pessoal, de egoísmo, que nós acabamos vivendo constantemente, porque a própria matéria nos inclina a isso. Bom, encerramos a palestra de hoje. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.